favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, nós vamos ler do verso 10 ao verso 13. Vencedores inabaláveis é o tema da nossa mensagem. Vencedores inabaláveis. Mas se você é membro dessa igreja já há algum tempo, então você já pode imaginar o que nós queremos dizer por vencedores. Hoje pela manhã você viu que a grande descoberta de Jacó foi que ele precisava ser derrotado. Nós não precisamos de um evangelho que nos prometa vitória, que nós sejamos vitoriosos sobre tudo. Nosso problema não é o sustento da nossa vida neste mundo decaído, nosso problema não é a falta de segurança aqui, o nosso problema não é políticos corruptos. Obviamente tudo isso é problema para qualquer cidadão, mas o grande problema nosso realmente é o pecado, o mundo, o diabo. Pela manhã você viu Jacó tendo que se ver frente a frente com ele mesmo, com suas próprias deficiências, desistindo de si mesmo e, através de entrega, de derrota diante de Deus, ele então sai vitorioso, sai uma outra pessoa, por assim dizer, com outra definição, até fazendo parte do patriarcado. Hoje nós vamos olhar para um inimigo que a gente ignora, apesar de se falar muito nele, que é o diabo e os seus demônios também. É interessante que no contexto da armadura de Deus, Paulo diz claramente que é para isso que nós vestimos a armadura de Deus. Então, Efésios 6, 10 a 13, Efésios capítulo 6, 10 a 13, a palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa é a palavra de Deus. Evidentemente, se você abre num texto onde a armadura de Deus está lá, você fica pensando que o pregador vai correr para ela. É o que a gente faz. Nós temos uma série de mensagens sobre a armadura de Deus, que foi pregado por vários irmãos aqui da igreja. É só você ir lá no nosso canal e procurar a respeito delas. O que eu vou fazer aqui é simplesmente passar por elas a partir do versículo 14. Paulo diz que aquele cinto que se usa, aquele colete, por assim dizer, para usar uma nomenclatura menos profissional, e que une todo o equipamento de um guerreiro, desde sempre, é a verdade. Irmãos, uma razão de por que a igreja não pode se amoldar às coisas do mundo e fazer o que o mundo quer é porque nós estamos cativos à verdade. O Senhor Jesus disse que nós seríamos libertos do pecado, do mundo, do diabo. Nós seríamos libertos pela verdade. Conhecereis a verdade vos... Ele disse também, eu sou o caminho e a vida. Nós estamos comprometidos com a verdade. As pessoas vão questionar você. Por que a sua é a verdade e a dos outros não é? Ou seja, o que essas pessoas têm para oferecer para nós? Se você disser assim, ok, vamos agir de acordo com a sua perspectiva. Qual é a sua perspectiva, então, da verdade? É que não existe verdade. Você deixa de segurar alguma coisa para não segurar em nada. Você deixa de andar sobre a rocha para andar em areia movediça. É a única coisa que o mundo tem para oferecer com ares de filosofia e de sabedoria. Acabamos de ler quase todo um capítulo, metade de um capítulo, sobre sabedoria. Sabedoria nos livros da Bíblia, sabedoria no livro de Provérbios, ela não é apenas conhecimento intelectual, ela é sabedoria viva, é sabedoria na vida, é sabedoria vivida. Ninguém fala em sabedoria nos livros de sabedoria do Antigo Testamento, esperando que você esteja adquirindo conhecimento e acumulando informações. A ideia de sabedoria, o próprio conceito de sabedoria que você leu, a palavra que você leu repetidas vezes nos 21 versículos que nós lemos aqui ainda agora, ela é um conceito técnico. Ela não é um conceito abstrato, ela não é um conceito que qualquer pessoa define, ela é um conceito técnico na literatura do Antigo Testamento, e quer dizer a vida vivida de acordo com a sabedoria de Deus.
É sabedoria na prática do dia a dia, é sabedoria incorporada à existência. É ouvir a voz de Deus e viver de acordo com a voz de Deus. É isso que é sabedoria. Então nós temos isso. O mundo vai chegar e vai questionar você. Deixa a verdade para lá. Não existe verdade. Para você é uma verdade, para mim é uma mentira. Para mim é uma verdade, para você é uma mentira. E quando você pergunta, então, onde eu me agarro? Em lugar nenhum. Tá, obrigado, desculpe, mas eu estava melhor antes. Eu estou melhor com a segurança de que essa é a verdade. E se a pessoa ainda insistisse e dissesse assim, e se essa não for a verdade? Meu amigo, você já veio me oferecendo coisa nenhuma. Você não pode conversar comigo sobre isso, porque o que você tem para me oferecer é zero. Eu estou com a verdade. Você não tem como questionar isso. Essa pessoa, para ficar fiel à sua própria tese, ela teria que dizer, então tá bom, fique com a sua verdade. Mas o mundo não quer isso. Paulo diz, é a verdade que cinge o negócio todo. Os pés, a gente veste a couraça da justiça, a justiça de Deus, nós andamos segundo ela vai nos proteger. Os pés são os pés calçados com os sapatos da missão, do nosso trabalho, aqueles que nós calçamos para que possamos caminhar nessa jornada enquanto pregamos o Evangelho da paz. Paz entre Deus e os homens, não é paz. A gente não sai espalhando paz, irmão. A gente não lê esse texto calcando os pés na preparação do Evangelho da paz. Nosso Evangelho não é uma mensagem de vamos viver todos de mãos dadas e cantando. Sejamos todos amiguinhos. Não! O Senhor Jesus disse, o Evangelho causaria separação. O Evangelho causaria dúvidas nas pessoas a respeito da nossa integridade. O Evangelho traz divisão. Abracemos isso. É o Evangelho da paz com Deus. Porque se traz divisão entre os pecadores, mas traz união entre o Criador e a criatura que estava rebelde e longe dele. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. É isso que o maligno faz. Ele atira dardos contra nós. Essa figura, justamente o escudo que você tem, é o da fé na palavra de Deus. Você já aprendeu que fé não é uma força de vontade que você tem. Fé não é uma determinação que você tem. Fé precisa necessariamente ser relacionada com a palavra de Deus. Você resiste aos ataques do diabo firme na fé. Ou seja, confiando naquilo que o Senhor disse, naquilo que o Evangelho diz, mesmo quando as circunstâncias não são aquelas mais favoráveis ou aquelas que nós gostaríamos que fossem. Nós permanecemos firmes na fé. E as setas virão e elas serão todas detidas, todas retidas pelo escudo da fé. Porque não sairemos da nossa posição, não vamos arredar o pé daquilo que Deus fez e faz por nós. Usem também o capacete da salvação, a certeza de que a nossa salvação não é nem produzida, nem sustentada por nós mesmos, dá segurança. O capacete protege justamente a mente. Irmãos, os ataques do diabo sempre virão, e você vai dizer, não, eu sou salvo. Você não presta? Sim, eu não presto e eu sou salvo. Não, beleza, a mensagem bíblica? Você não vai ficar assim, não, eu sou bonzinho, não, eu tenho alguma coisa boa. Você, não, olha, eu não tenho nada que preste mesmo, não. Não, em comparado a outros seres humanos, pode até ser, mas eu não vou ser julgado pela comparação com seres humanos, eu serei julgado pela santa lei de Deus, pela santidade que há nele. Diante dessa santidade, eu não presto, eu não valho coisa nenhuma, mas ele resolveu me salvar e me salvou assim mesmo. O médico veio para os doentes e eu sou o pior deles. Ele veio para buscar quem estava perdido e eu estava completamente perdido. A beleza daquele grande hino do John Newton, né? Amazing Grace, a graça eterna, né? Eu antes estava perdido, fui achado. Era cego, agora eu vejo. Então o capacete da salvação protege os ataques, né? Seu familiar, seu parente, seu amigo de trabalho, de escola, vai chegar. Cara, você vai lá para a igreja, mas você faz isso, faz aquilo. Não tem de se defender. Ele vai achar defeito em você pela simples e pura razão de que você tem defeitos. Talvez eles aumente e você pode clamar contra a injustiça. Aí no final você vai acabar dizendo, não, eu não sou perfeito, não, eu tenho muitos erros. E é esse tipo de pessoa que o Senhor Jesus veio salvar. Por isso eu sou o candidato perfeito à salvação, porque eu não presto.
Ele me salvou. Capacete da salvação é uma coisa maravilhosa. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você tem arma de defesa, você tem um escudo e você tem arma de ataque. A espada não é só para ficar rebatendo, não, ela ataca, nós atacamos. Com o quê? Com a palavra de Deus. Não com a nossa cabeça, não com as ideias que a gente tenha, por melhores que elas sejam, não com a nossa intuição, nossa experiência de vida, por mais primorosas que venham a ser, nós atacamos com a palavra de Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, como você acabou de ler. Aqueles que lutam com o seu próprio entendimento, com a sua própria força, com a sua própria capacidade, já estão derrotados. Nossa luta é muito mais alta do que isso, o nível é muito pior do que isso. E a não ser que nos revistamos dessa armadura, como descrito aqui, nós já estamos derrotados. Por isso, não vamos nos deter na armadura, como eu disse, temos mensagens a respeito disso no canal da igreja. Queremos ver o que Paulo fala antes dele descrever essa armadura pela qual eu passei rapidamente. E o que ele faz a partir dos versículos 10? Note que a última coisa antes do verso 10 é o término daquela demonstração do apóstolo a respeito de como vive um crente cheio do Espírito Santo. Ele havia falado sobre sermos cheios do Espírito Santo, e ele demonstrou como é que isso se revela na vida do crente. E antes que você pense que se revela em poder para derrubar pessoas, ressuscitar mortos, curar doentes e outras coisas assim, o que Deus faz quando Ele quer, usando quem Ele quer? A maior parte do tempo Paulo gasta para falar como isso se dá no dia a dia da nossa vida, por exemplo, dentro do lar. Como é que o marido trata a esposa, como a esposa trata o seu marido, como é que os pais tratam os filhos, como é que os filhos agem em relação aos pais, como é que aqueles que têm autoridade e estão numa condição superior tratam os que estão abaixo deles e como esses devem tratar aqueles que estão acima deles. Paulo, é isso mesmo? Tão cheio do Espírito, é essa pessoa? É o marido que ama sacrificialmente a esposa como Cristo amou a igreja? É a esposa que se sujeita ao marido? Como a igreja se sujeita a Cristo? É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Sim, ele falou rapidamente, embora a gente não ignore isso, sobre o culto, sobre a liturgia, sobre falarmos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, sobre mutuamente sermos sujeitos uns aos outros. Não só as esposas são sujeitas aos seus maridos de uma forma específica, nós nos sujeitamos uns aos outros. Mas passando rapidamente por isso, ele começa a descrever com mais vagar, com mais tempo, a relação do marido com a mulher dentro de casa, a relação dos filhos e os pais, e a relação de servos e senhores também. Ele diz, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer saber quando alguém é cheio do Espírito Santo? É quando ela age dessa forma, nessas circunstâncias. Não adianta amarrar demônio na igreja quando eles estão soltos dentro de casa. Depois de falar isso, então, depois de mostrar o que é ser cheio do Espírito Santo, Paulo vai falar agora dos embates que nós temos. Se você acha que lutar contra o seu pecado já é suficientemente difícil, você tem mais inimigos. E Paulo vai agora falar de um deles. Versículo 10, então, quanto ao mais, que ele está lembrando, tenham em mente aquilo que eu acabei de falar sobre ser cheio do Espírito Santo, e quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso aqui é a base, ele começa estabelecendo a base. Então, sejam fortes nas bravatas gospel, ou gospels, se é que esse plural existe. Sejam fortes em afirmações que é fácil de se fazer num púlpito para uma igreja. Você pode falar qualquer coisa sobre vitória, sobre pisar na cabeça da serpente. Paulo primeiro vai esperar que a esposa esteja olhando para o marido dela e pensando, ele é cheio do Espírito, porque do jeito que ele me trata. Que o esposo esteja olhando para a esposa e pensando a mesma coisa. E assim os demais também. Depois de nos colocar com objetividade e uma honestidade que chega a ser brutal, porque isso é diante da igreja. Você entendeu? Eu posso pregar sobre a armadura de Deus, falar maravilhas aqui, mas se eu não tiver em mente o que Paulo falou antes, é uma farsa.
É o pastor que maltrata a esposa. Aí no púlpito ele fala sobre a armadura de Deus que a gente fica com pena do diabo. É o pai que não se dedica a seus filhos para criá-los na demonstração e no caminho do Senhor. É o filho que vem para a igreja, toca no louvor, fala na escola dominical, mas não sabe, não presta obediência a seus pais. Acha que não precisa disso. E assim vai. Quando Paulo primeiro estabelece isso, dirigido pelo Espírito Santo, o que ele está fazendo é colocar a gente um diante do outro, assim, bom, nós somos esses aqui. É isso que nós somos. Então vamos ver como esse tipo de gente, que sofre muitas derrotas às vezes nessas outras áreas, e que precisam continuar lutando contra o seu próprio pecado, agora tem que lidar com mais inimigos externos a si mesmos. Sim, nós temos o pecado dentro de nós, mas nós temos o mundo e o diabo. Paulo vai falar do diabo agora. Por isso ele começa, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, no poder da força de Cristo. Senhor aqui é Cristo, e ele diz, fortaleçam-se nele. Fortaleçam-se nele. Não é uma ordem, um mandamento? Sim, é um mandamento isso aqui. Não pense que isso aqui é uma sugestão da palavra de Deus, não. Sejam fortalecidos no Senhor. E é como acontece aqui em outros lugares, inclusive com relação ao enchimento do Espírito, Paulo usa a voz passiva. Sim, é um mandamento, mas usando voz passiva. Ele não disse fortaleçam-se, ele disse sejam fortalecidos. Da mesma forma como ele não disse encham-se do Espírito, mas sejam cheios do Espírito. Há um quê de passividade aí, simplesmente para mostrar, não que a gente não faça alguma coisa, mas que nem o Espírito, nem o poder de Cristo são coisas que nós produzimos por nós mesmos. Nós somos recipientes que precisam estar devidamente esvaziados de outras coisas para sermos cheios do Espírito Santo, para sermos fortalecidos na força do poder de Cristo. Recipientes que se encham da palavra de Deus. Na carta gêmea dessa aqui, sim, Colossenses é a carta gêmea de Efésios, a tal ponto de que alguns críticos das Escrituras dizem que uma é apenas cópia da outra com alguma modificação. Não, é só o mesmo autor, inspirado pelo mesmo Espírito, que produz o texto inspirado ali. E por isso, naquela carta, é dito que o enchimento do Espírito, que aqui é mencionado, equivale-se a se encher da palavra de Deus. Habite, diz Paulo lá em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Somos recipientes. E aqui também, o poder não é um poder que Deus colocou e nos deu esse poder, e portanto, agora você está cheio de poder para enfrentar o diabo. Não. A descrição da armadura, pela qual nós passamos rapidamente, já aponta para o fato de que nós precisamos atentar para essas coisas aqui. Fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. É uma opção diante de nós. Você pode ir atrás da mentira. Sim, mesmo depois de crente, você pode se tornar aquilo que a gente chama de um crente sem vergonha. Foi liberto pela verdade, mas quer correr atrás da mentira. Você deve escolher a verdade. Cinja-se com a verdade. Reviste-se com a couraça da justiça. Os ataques do diabo virão, mas você foi justificado. E Romanos 5 diz o quê? Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Já pode falar o que quiser para você. Você pode estar se levantando de uma queda, de um erro, mas você ainda vai poder afirmar, Deus não tem nada contra mim. Porque tudo o que havia contra mim foi derramado sobre Cristo na cruz do Calvário. E assim vai. Não são coisas que automaticamente elas surgem, como esses filmes que tem aí hoje, abusando à torta e à direita de nanotecnologia, não é? Antigamente o Homem de Ferro tinha que vestir a armadura. Agora ele aperta um botãozinho e tudo se apresenta diante dele, né? Assim, em torno dele. Olha só que maravilha se fosse assim. Eu não queria muito não, eu queria só um guarda-chuva. Eu já ficava satisfeito com um guarda-chuva. Pensou? Um guarda-chuva que eu não precisasse carregar?
Tivesse assim no bolso desse tamaninho, aí choveu, você aperta, mas aquele negócio enorme, olha só que maravilha. Não funciona desse jeito. Nós temos que nos revestir, nós temos que ficar firmes, nós temos que abraçar o escudo da fé, nós temos que empunhar a palavra da verdade, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Então, de modo nenhum, Paulo está falando nesse tipo de passividade. Paulo está falando que a fonte desse poder não está em nós. É que a fonte desse poder não será produzida por nós. E nós não conquistamos isso. Nós recebemos isso. É desse modo que ele diz, sejam fortalecidos. Por isso a voz passiva aqui, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí vem o imperativo, vistam-se com toda a armadura de Deus, que ele vai descrever, como nós já vimos. Por quê? Qual a razão disso? Para poderem... Isso aqui, geralmente no grego, é um subjuntivo, junto com uma certa preposição. Não importa agora a gente entrar mais profundamente do que isso, mas que sempre determina o para quê. A finalidade, aonde isso vai terminar. Entendeu? Essa construção é sempre para isso. Para quê? Para que vocês possam estar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui só, a gente já tem muita coisa. Primeiro, o objetivo é que você fique firme. É isso. Não está dizendo aqui que você vai pular, lutar, agarrar, rolar no chão. Não é isso que está falando. Firmeza. É por isso que Paulo termina o texto também da mesma forma. Depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Final do versículo 13. A questão aqui é ficar firmes. Ele repete a palavra no verso 14, portanto, fiquem firmes. Irmãos, na guerra sino-japonesa, uma guerra terrível em que a China sofreu muito nas mãos do Japão, a superioridade do armamento japonês fez com que os chineses desenvolvessem uma tática para lutar contra os tanques deles. E a tática era a seguinte, eles ficavam escondidos e alguém dava um tiro escondido naquele tanque, bem naquela parte de cima, naquela escotilha superior. E um tanque não tem muita visão. Então dava um tiro ali somente. Daqui a pouco, outra pessoa dava um outro tiro ali somente. E talvez uma terceira pessoa, só de tempos em tempos assim, até o sujeito que está lá dentro, abrir a escotilha e botar a cabeça para fora para tentar localizar de onde estavam vindo os tiros. Nesse momento, um sniper, um franco-atirador, já estava pronto, e o tanque ele sabe onde é que está, e a escotilha ele sabe onde é que está. Quando o sujeito põe a cabeça para fora, ele, pronto. O diabo tenta fazer isso com a gente também. Bota a cabeça para fora, sai da sua posição, não fique firme. Não, aqui não está dando muito certo. Eu não estou tendo a vitória que eu queria, quando eu queria, não está acontecendo do jeito que eu gostaria, então eu vou me mover daqui. O Novo Testamento é muito repetitivo em dizer, fique firme, permaneça naquilo que você recebeu, não saia desse evangelho, não troque esse evangelho por outro. E várias vezes essa afirmação é feita, fique onde você está, permaneça firme. Depois que você tiver lutado, permaneça inabalável. O convite do diabo é uma cilada, exatamente como os chineses fizeram com os japoneses, é uma cilada para fazer com que você saia daquilo que Deus falou, saia do ensino do Evangelho, faça alguma outra coisa. Olha, essa igreja batista, bíblica, reformada, não funciona muito, você não vê o poder de Deus ali no púlpito. Eu espero que se o poder de Deus que está se procurando no púlpito é um pastor pulando para lá e para cá, gritando o tempo todo e falando coisas que não têm nexo com a realidade, mas que parecem muito poderosas, espero que isso nunca se veja aqui mesmo, não. O poder está aqui na palavra de Deus. O poder está no Espírito que habita em você e que age de acordo com a palavra de Deus. Mas alguém vai dizer para você, não, vai para alguma coisa, acha alguma coisa poderosa. Aquela igreja que você entra e já sente que o poder está ali. Eu não sei o que isso significa. Não tenho a menor ideia do que significa esse negócio, de sentir que o poder está ali. A pessoa comeu uma feijoada no almoço, foi para o culto de noite, ela pode sentir qualquer coisa. Vai achar que é o poder de Deus. O diabo arma cilada. Por isso Paulo falou, para que nós permaneçamos firmes contra a cilada. O diabo não é um inimigo leal. É desleal.
Ele faz ciladas. Ele não se apresenta para lutar com você. Ele vem diretamente para fazer com que o crente se mova, saia do lugar onde Deus o colocou. Então, a razão de vestir aquela armadura não é só para você dizer que está fazendo isso, usando aquilo, empunhando cá, colocando um capacete, a espada. Não. Tem uma razão para isso, tem uma finalidade, tem um lugar aonde isso vai desembocar. Poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Para que a gente não pense que Paulo está falando só com figuras de linguagem, metáforas e coisas desse tipo, ele entra mais fundo ainda. Verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ou seja, nossa luta não é contra os seres humanos. Embora seres humanos serão usados como instrumentos do pecado, do mundo e do diabo. Mas a nossa luta não é contra eles. Não adianta ficar com raiva daquela pessoa não crente que ataca você. Isso é o esperado. Se perseguiram o Senhor Jesus, por que não perseguiriam a nós? É por isso que mais de 300 milhões de cristãos ao redor do mundo sofrem perseguição. É por isso que nós ouvimos com tristeza, com dor no coração, o massacre de famílias inteiras. Porque são cristãos. Isso não deveria nos abalar. E isso é o que se espera. Nós não procuramos por isso. Nós não somos masoquistas. Mas essa é a realidade. Então, querer viver uma vida de vitória que signifique, que seja equalizada com conforto, é um grande assinte, uma grande ofensa, não somente a Deus, mas a esses milhões de cristãos e os cristãos que, ao longo da história, assinaram com o próprio sangue a sua declaração de fé. Tem cabimento isso? Queremos vitória, queremos poder, queremos ser protegidos, queremos ser guardados de tudo, não queremos problemas para enfrentar. Enquanto ao longo da história, profetas, apóstolos, discípulos de Cristo, nas Escrituras e depois delas, depois do período das Escrituras, sofreram e sofrem por causa da fé. E a gente tem a ideia de que, muitas vezes, esses é que são os nossos inimigos. As pessoas que provocam você, as pessoas que ofendem você. Você deve reagir a elas com sabedoria. Muitas vezes você vai sofrer, simplesmente. Para que Cristo seja honrado, para que Cristo seja glorificado. Eu tive chance de conviver um pouco com o Paul Washer a semana passada, mas numa pregação dele, ele falou sobre a conversão dele. Naquela época, ele malhava muito, estava bem forte. E se você conseguiu ouvir a pregação, ele disse que um ponto que fez com que um provocador parasse e mudasse foi que, depois de uma provocação, o Paul chamou ele para a briga. Tá bom, chega, não aguento mais. Mas, de repente, parou e saiu, foi embora. E daqui a pouco voltou para pedir perdão a ele. Eu não devia ter dito aquilo. E aí, naquele momento, aquela pessoa provocadora percebeu, é verdadeiro o que está acontecendo com ele, o que aconteceu com ele. Não, os seres humanos não são nossos inimigos. Não é contra a carne e o sangue. Não é contra a filosofia humana ou a religião humana. Não é, não. A nossa luta é outra. A nossa luta é contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Só essas expressões aqui devem deixar a gente já assim preocupado. A menos que você já seja um leitor cuidadoso das Escrituras e creia nela. Se você for, você já sabia disso. Irmãos, não há assunto no planeta Terra a respeito do qual o diabo e seus demônios não estejam interessados em se envolver. Por isso eles recebem essa nomenclatura, que é usada em outros livros do Novo Testamento também. Principados e potestades. É simplesmente para que você mostre, para que você perceba que esses seres espirituais, que são demoníacos, eles têm atuação definida. Eles são poderosos.
Eles agem como se tivessem autoridade. Eles sentem que têm alguma autoridade, porque, de uma certa forma, nossos primeiros pais como que entregaram as chaves do mundo para eles. Não foi isso que aconteceu, mas Jesus não chamou o diabo de príncipe deste mundo à toa. Ele não usou essa expressão de forma leviana. Então, nós estamos lidando com inimigos que são poderosos, dominadores deste mundo tenebroso. Sim, o mundo é tenebroso, está debaixo da queda. E porque está debaixo da queda, o diabo tem livre acesso para enganar, para roubar, para matar, para destruir. Não foi para isso que ele veio? O Senhor Jesus disse, o ladrão não vem senão para matar, roubar, destruir. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo começou essa carta no capítulo 1 falando que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Mas esse posicionamento espiritual que é real para a gente, e a gente tem dificuldade de confiar nisso. A gente tem dificuldade de confiar naquilo no primeiro capítulo, tem dificuldade de compreender isso no capítulo 6, no fim da carta. Irmão, você foi posicionado em Cristo Jesus. Você faz parte desse mundo espiritual por causa de estar em Cristo Jesus. Portanto, a nossa batalha, ela acontece nessa esfera espiritual também. Aqui você pode escolher ir para a teologia de batalha espiritual e achar que rituais de capa e espada vão resolver o problema, ou você pode atentar para a palavra de Deus e ficar firme, se vestindo, se revestindo da armadura de Deus, como descrita aqui. Você pode escolher. Nós preferimos geralmente rituais. Rituais para dominar demônio. Uma tese é a seguinte: se você descobrir o nome do demônio, pronto, você tem algum poder sobre ele. É por isso que o pessoal fica fazendo entrevista com o diabo aí, com os demônios. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E não dá certo, porque o nome sempre é um só, legião. Não é? Tudo que eu já vi assim na TV, toda hora, era numa igreja, era em outra igreja, era um camarada, era outro camarada fazendo exorcismo lá. O sujeito da vez que estava ali bancando, fingindo ser o diabo, respondia sempre a mesma coisa: legião, legião, legião. O que me levou a pensar que os papais e mamães demônios não têm muita criatividade na hora de dar nome aos filhos. Rituais e outras coisas assim. A Bíblia não ensina ritual nenhum. Ela ensina proximidade de Deus. Ela ensina um posicionamento que não pode ser mudado. Uma vez eu vi alguém falando, convidando, eu estava num culto que não era na minha igreja, era num local de trabalho, não era o meu grupo de trabalho, a minha empresa, e chamando as pessoas, falando sobre dia 31 de dezembro, na praia de Copacabana, você vai evangelizar aquelas pessoas que estão lá fazendo oferendas e outras coisas assim, e a pessoa dizia, então, que não é para qualquer um, não. Não. Você vai para lá, você não está consagrado ao Senhor, você não está num patamar espiritual específico, o diabo vai jantar você, vai comer você no café da manhã. Ou seja, não existe esse ensino nas Escrituras. Se você nasceu de novo em Cristo, o maligno não lhe toca. É essa a palavra de Deus. Sim, você pode não estar preparado para uma situação daquela, porque os demônios... Irmãos, pensa bem, eu não entendo nada de cálculo. Sabe? Aquelas coisas que eu não sei porque que as pessoas ficam aí fazendo, mas enfim. Mas se eu estudasse durante um ano inteiro cálculo, eu ia sair lá no final sabendo alguma coisa. Vamos supor que eu pudesse estudar durante 1000 anos cálculo. Ia ser um Einstein na vida. Põe 10.000 anos aí, dedicados a isso. Está respirando aquilo, falaria daquilo, 10.000 anos de estudo, 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 estudo. Quanto tempo você acha que o diabo tem de lidar com as emoções e sentimentos humanos? Então, sim, um crente pode ficar abalado, um crente pode ser até opresso. Isso já aconteceu comigo. Pode ser opresso pelos demônios, não possuído. São coisas completamente diferentes. Mas ele sabe lidar com as nossas emoções. Ah, meu irmão, o capacete da salvação pode fazer muito nesse momento. O escudo da fé
pode fazer muito nesse momento, quando você diz assim, não me importa isso, Ele falou, eu confio nele. Mas não olha só para a sua vida, eu não vou olhar para a minha vida, eu vou olhar para o que Ele falou. Olha o pecado que eu não vou olhar para o meu pecado, eu vou olhar para o meu Salvador é sempre maior do que qualquer pecado que eu possa vir a cometer. Sim, eles são poderosos, eles estão atuando, e sim, o diabo sabe lidar com as nossas emoções, porque ele é o melhor psicólogo, ou pelo menos o mais bem treinado psicólogo que você pode conhecer. Lida com seres humanos, ele e seus demônios, há séculos e séculos. Então, sim, nós podemos ser, muitas vezes, ludibriados. Esse é o perigo de uma igreja emocional com cultos emocionais. As mesmas emoções que levam você a se sentir como vou conquistar o planeta todo para Cristo, o Brasil é do Senhor Jesus e essas coisas assim, essas mesmas emoções, elas são tão voláteis, elas não têm raiz, de modo que, de um momento para o outro, elas viram, e o mínimo fracasso joga você, mesmo sendo um crente, lá embaixo, porque você está seguro nelas, numa coisa que não tem firmeza. Nós temos que ficar firmes. Então, fique firme aonde? No poder, na força do Senhor Jesus. Fique firme, usando a armadura, revestindo-se da armadura de Deus. Fique firme, cingindo-se da verdade. Fique firme na posição que você está e da qual o diabo não pode tirar você, mas ele pode brincar com as suas emoções. Principalmente quando você se entrega à ansiedade e quando você se entrega a um processo atrás do outro que vai minando as suas forças. Por exemplo, aquela pessoa que quer tanto passar numa prova, seja lá que prova for, e ela estuda de manhã, de noite, de madrugada, ela vai enfraquecendo, ela não come direito, ela não descansa direito, ela pensa que tem que fazer isso, e ela começa a ficar enfraquecida, as suas emoções começam a cercá-la cada vez mais, e os demônios se aproximam disso. Porque eles sabem, ali tem um crente, é um crente, a gente não pode fazer muita coisa, mas esse crente está enfraquecido, está desgastado. É o pastor que se dá a tanto trabalho na sua igreja, no seu ministério, que ele vai ficando enfraquecido. Ele não tem mais tempo para ficar com a sua família, ele não tem mais tempo para fazer um exercício físico. Orem por mim, eu estou com tanta atividade que eu fico pensando assim, gente, eu preciso pisar no freio em algum momento. Minha mulher vive brigando comigo, então ajude ela a brigar comigo. Para que eu não seja tolo, daqui a pouco está enfraquecido. Aí vem o diabo. Você não dá conta mesmo, E daqui a pouco eu que admito, não, eu não dou conta, nunca dei. Vou acabar respondendo, dou sim, espera mais um pouquinho que eu vou conseguir. Você percebe a cilada? Então, o diabo é esse, que tem esse tipo de autoridade, se puder dizer assim, por isso príncipe, por isso principado, e tem poder também, que é autoridade, principalmente a autoridade de ser um ser de outra ordem, não é igual a gente. Ele não tem corpo físico, embora como um ser que pertence à ordem angelical possa se materializar, mas não tem corpo físico, nós temos. Além disso, nós não temos o poder que ele tem, e nem precisamos ter para vencê-lo. O poder qual é mesmo? Sejam fortalecidos no Senhor e na força do poder dele, do Senhor Jesus. Então, sim, talvez a autoridade por conhecer bem a nossa psique, por conhecer a história humana. Nós não somos capazes nós mesmos de fazer isso, irmãos. Depois de algum tempo convivendo aqui na igreja, algumas décadas, a gente já não conhece por onde vai o outro, como é que vai ficar. Nós nos antecipamos às vezes. Não, aquele irmão não vai ficar bem nessa situação, aquela irmã não vai passar bem por isso. A gente precisa chegar lá. O diabo, muito mais. Então, Paulo diz, olha, tem um remédio para isso, a armadura de Deus, que ele descreveu aqui. A armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí, depois disso, o verso 13. Por isso, ele repete, e se ele repete, ele está dando
ênfase, e se ele está dando ênfase é porque nós precisamos atentar para isso. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Isso pode dar, e dá para alguns, a ideia equivocada de que a armadura de Deus é só para quando a situação aperta. Não, não. Estamos falando de soldados, estamos falando de exército, estamos falando de batalha, estamos falando de um inimigo traiçoeiro. Um bom exército não treina só quando a guerra está chegando, ele treina o tempo todo. Um bom exército está sempre pronto. Mas não tem inimigo nenhum. Mas pode aparecer um de repente. E no nosso caso, o inimigo já foi descrito para nós. Ele anda ao redor, rugindo como um leão, buscando alguém para devorar. Então, o nosso caso não é nem assim de pensar, não, está mais tranquilo hoje. Não está, irmão. Você está pensando que está tranquilo? Você está pensando que o diabo não está rondando você? Não, ele está. É isso que ele está fazendo, rondando você o tempo todo. Buscando aquele momento do descuido, da falta de vigilância, aquele momento em que a gente pensa, não, é só quando o dia mal chegar, é aí que eu vou. Não, esteja pronto o tempo todo, porque, como Paulo disse nessa mesma carta, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então o crente está atento. Por causa disso, pega toda a armadura de Deus para resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, vocês fiquem inabaláveis, permaneçam inabaláveis, porque vem mais. Vem mais. Que grande vitória, né? A gente, às vezes, tem grande vitória, a gente pula uma montanha e tropeça num pedregulho que está lá do outro lado. Porque a gente descuida, porque a gente acha, agora eu posso baixar a guarda, só que o diabo não desiste. Os demônios não desistem. Então você tem a solução, não é nenhum ritual, não passa por nenhum tipo de consagração especial, não passa por vencer alguma coisa que o seu tataravô fez lá não sei aonde, com não sei quem, dizendo não sei que coisas, e das quais você precisa se libertar para finalmente ser vitorioso, não. O que você tem que fazer é como Jacó, se render ao Senhor, deixar-se derrotar por aquele que luta por você, e então obedecer à ordem dele, e eu vou ficar firme, sim, no poder da força do meu Senhor. E vou pegar essa armadura para que eu fique firme contra as astutas ciladas do diabo, porque ele vai armar cilada após cilada. Mesmo quando ele parece se afastar um pouco, a gente tem que ter em mente aquilo que é dito quando no final da tentação no deserto. O diabo veio, fez várias tentações ali ao Senhor Jesus, e o texto de Lucas, pelo menos, diz que ausentou-se dele, o diabo ausentou-se de Jesus por algum tempo. Ou, outra tradução, até nova oportunidade. Se ele fez isso com o nosso Senhor, não será diferente com a gente. Então, a armadura de Deus está aí, à nossa disposição. Você está na posição certa, no local certo, vista-se e permaneça inabalável. É assim que nós somos vitoriosos, vencedores, inabaláveis. Significa aguardando a próxima batalha. Porque, irmão, somente quando a eternidade chegar, somente quando chegar no céu, é que aí nós entramos no descanso. Até lá, não tem alternativa. Nós estamos no meio de uma batalha. Você não fica morando no campo de batalha. No campo de batalha, você fica atento e luta. É isso que você faz. Quando a guerra estiver terminada, aí sim, nós chegamos em casa. Mas até lá, apresente-se como um soldado preparado, com a armadura toda e sabendo o tipo de inimigo que estamos enfrentando. E sabendo que ele já está derrotado pelo nosso Senhor. Ele foi derrotado na cruz e será finalmente derrotado. Sua derrota será explícita e apresentada ao universo no retorno de Jesus. Quanto a nós, o que nos aguarda é a casa paterna do nosso eterno Pai do céu. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Após o que nós cantaremos e teremos o nosso momento de oração. Aqueles que estavam nos acompanhando até agora, Deus abençoe você, onde você estiver. A transmissão será encerrada logo após o hino. E nós continuamos mantendo o convite para que você venha, esteja conosco aqui na Gonzaga Bastos 67, Vila Isabel, no Rio de Janeiro.
Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra e obrigado porque o nosso inimigo pode ser poderoso, pode ser arrogante, pode ser cruel e feroz, pode ser constante, mas ele já foi derrotado, Senhor. Ajuda-nos a participar da vitória de Cristo, não como pessoas que querem olhar para si mesmas e querem apresentar-se como vitoriosas em si, mas como aqueles que foram vencidos pelo teu amor e agora nos firmamos, nos revestimos da força do poder que há em Cristo Jesus, para derrotar, para ficar firmes diante das ciladas astutas do diabo. Ajuda-nos nisso, Senhor Deus, nós te pedimos e que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, com bom testemunho daqueles que se vestem como soldados, preparados para a batalha, até o dia em que finalmente poderemos colocar as armas de lado para gozar da eternidade junto contigo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.